Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender. Hoje eu estou falando sobre ruas da cidade de São Paulo, por que elas têm esse nome, por que afinal, quando você passa numa avenida ou você passa num lugar, ele tem lá o nome da rua, e por que aquilo foi colocado lá e quem é esse personagem. Então, a minha ideia é trazer aqui para vocês um pouquinho dessa história do personagem daquela rua, daquela avenida, daquela praça. Vamos conhecer? Vamos lá. Avenida Linneu de Paula Machado, ali no Morumbi. Dr. Linneu de Paula Machado nasceu em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, né? Em 1880. E, então, filho de um coronel, o Francisco Vilela, né? Então, ele trabalhou na área de cursos especializados em agricultura, voltou para o Brasil e começou com seu pai, criador de fazenda, da Fazenda São José, ali, então, criação de cavalos puros sangues, se apaixonou, então, pelo turf, uma corrida de cavalo, né? Era sócio do Jockey Club de São Paulo, desde então de 1909, o Jockey Clube brasileiro, né? Nessa sociedade foi, então, suplente de diretoria, vice-presidente, foi eleito presidente, dirigiu o Jockey Clube até 1940. Então, foi um grande incentivador do Jockey Clube do Brasil, né? De São Paulo. Então, em 1935, no Jockey Clube, instituiu a Taça Linneu de Paula Machado, que então estava destinada a animais nascidos no país. Era uma homenagem que ele prestava, então, ao incentivador do turf brasileiro. Fora do Brasil, Linneu de Paula Machado mantinha criações na França, e ganhou, então, Legião de Honra com o seu pai, obteve, então, os primeiros resultados ali em 1909, desde então obteve um crescente desenvolvimento dessas criações de cavalo, foi administrador competente do Jockey Clube, idealizou o Grande Prêmio do Brasil, então, desde 1933, tornou-se, então, uma importante prova no Brasil. Casou-se, então, em 1911 com Celina Guinle e teve filhos, o Francisco Eduardo, o Cândido Guinle, e aí por diante, né? Veio, então, para São Paulo e acabou falecendo no dia 28 de setembro de 1942. Então, essa aí é a história do senhor Linneu de Paula Machado. Entender isso é entender um pouco da história do Brasil, né? Entender isso é entender um pouco como é que essas coisas acontecem e por que a gente tem que homenagear alguém com um nome de rua, um nome de avenida. Vamos para outra? Vamos lá. Avenida, então, Lins de Vasconcelos, ali no Cambuci, né? Lins de Oliveira, Vasconcelos, Luiz de Oliveira Lins de Vasconcelos. Ele é um alagoano, ele vem lá da cidade de Maceió, e ele, então, aos 14 anos, veio completar seus estudos aonde? Aqui na cidade de São Paulo. Em 1865, ele recebe o grau de bacharel na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Dedicou-se à advocacia, uma atividade grande, de destaque. Então, no início de sua carreira, ele exerceu aí os cargos de delegado, deixou esse cargo, passou a trabalhar como advogado em diversas empresas, então, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a Estrada de Ferro Bragantina, nas quais, inclusive, foi diretor, também foi advogado da Companhia de Gás de São Paulo, da Aviação Paulista, da London Bank,
e também foi várias vezes eleito deputado provincial, uma espécie de deputado estadual, né? Obtendo sempre grandes números de votação. Foi ali em 1879, foi então nomeado presidente do Maranhão, onde então permaneceu até 1880. Com isso, você tem aí a história desse senhor, né? Junto com Antônio Proust, Rodovalho também, na Companhia Melhoramentos em Caieiras, trabalhou então, foi acionista da Companhia Cantareiras de Águas e Esgotos, foi então, deixa eu olhar aqui, peraí. Então, foi também aqui um grande filantropo, trabalhou em instituições com doação de imóveis da Moca, na Casa de Divina Providência. No testamento deixou também muitos legados em instituições de caridade, em São Paulo, em Alagoas, e esses empreendimentos aí que nós estamos falando aqui foram então dados, né, doados para essas instituições de caridade. Foi sepultado no cemitério da Consolação. E aí, então, a gente lembra aqui o nome, então, desse senhor aí, o Lins de Vasconcelos. Vamos para outro? Ai. Tive que olhar a minha colinha aqui, de vez em quando eu tenho que olhar a cola, viu? Então tá. A Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no Itaim Bibi. Então, quem foi, né? Quem foi Luiz Carlos Berrini? Ele nasceu na cidade de Petrópolis, ali no Rio de Janeiro, em 1884. Filho, então, de Luiz Berrini, Leonor de Almeida Prado. Ele foi tradicional família de Itu, em São Paulo, né? Republicanos, não é? Seu pai era um engenheiro e um empresário tradicional na família Itu. Seu pai era grande empresário, atuando na construção de estradas de ferro do Rio de Janeiro, de São Paulo, e também na construção de estradas de ferro, além da área financeira, do ramo financeiro, tendo sido, então, fundador do então, Banco de São Paulo, né? Estava radicado, então, no Rio de Janeiro, mas na década de 1830 estabeleceu-se, então, na cidade de São Paulo, e também tinha a ver com fábricas de chocolate. Como, então, avaliador oficial do Banco do Estado de São Paulo, ali em 1927, ele levou a efeito seus primeiros trabalhos de avaliação. Especializando-se nesse trabalho, ganhou uma grande reputação como um grande avaliador. Nessa área, publicou diversos artigos em revistas de engenharia, principalmente da Universidade Mackenzie, no Boletim do Instituto de Engenharia e Engenharia da Universidade Mackenzie. Na compilação e aplicação desses trabalhos, publicados então em 1941, surgiu no Brasil e em outros países da América Latina traduções do processo de avaliação no especialista, então, que era esse senhor chamado Luiz Carlos Berrini. Então, quando a gente olha ali a rua, né, a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, a gente já sabe o que é isso, né? Quem foi esse sujeito, o que ele prestou de serviços para o Brasil e por que ele merece o nome de uma rua, não é? Então é isso aí. Hoje a gente conheceu um pouquinho das histórias dos personagens que dão nome às ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras a gente fala sobre uma cidade do Brasil. Durante esse mês de março, nós estamos colocando ali no pessoal que é o grupo do Um Lugar e Suas Histórias no Facebook, um curso sobre a história da Rússia, da Ucrânia, e aqui no YouTube. Então, sextas-feiras, cidades, quartas-feiras, uma rua, e nas segundas-feiras, o nosso curso sobre Rússia, 6 horas da tarde. Eu te espero lá. Obrigado.